Boa noite. Boa noite. Sabadão, pós-lockdown aqui em Santos. Bom, pessoal, boa noite. O tema dessa live de hoje é um tema um pouquinho polêmico, né? Lógico, né? Porque eu adoro uma polêmica, né? Há quem diga que, inclusive, eu só vivo de polêmicas. Brincadeiras à parte, esse tema a respeito da banalização dos óleos essenciais, ele é um tema muito necessário, né? Eu recebi algumas perguntas, inclusive, sobre o tema. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV e a ideia é informar cada vez mais as pessoas a respeito da seriedade da utilização dos óleos essenciais, tá? A live vai ter por volta de 1h15 no máximo. Vou tentar fazer lives mais curtas, porque nas últimas lives a gente acabou se estendendo demais, e aí a live fica muito longa e não é muito legal, né? Então, boa noite, Jaque. Então, vou tentar enxugar mais as lives a partir de agora, para que a gente possa ter, inclusive, uma interatividade melhor. Bom, vou começar já a responder as perguntas. Se tiver algum tipo de pergunta, joga aí no nosso chat, que eu vou tentar também responder. Obrigada, amiga. Inclusive, depois vamos conversar, viu? Que eu tô precisando de umas faixinhas. O cabelo tá crescendo, né? O cabelinho já começou a crescer. Então, a primeira pergunta que eu joguei no... Sempre gosto de pegar todas as perguntas que chegam pra mim e colocar numa sequência que eu julgo a melhor na hora de responder. E aí, não poderia ser diferente a primeira pergunta. Por que esse tema? Por que o tema? Gente, por quê? Porque cada vez mais as pessoas estão utilizando óleos essenciais assim como se fosse perfume, como se fosse um cheirinho. E não é, né? Óleo essencial é uma matéria-prima extremamente séria, é uma matéria-prima extremamente cara, é uma matéria-prima que tem riscos, sim, tem grau de toxicidade e uma série de coisas que nas próximas perguntas eu vou estar dando uma entrada, uma aprofundada. Então, eu acho que é muito necessário a gente fazer essa reflexão sobre a banalização da utilização dos óleos essenciais. O dia que eu cheguei numa loja de 199 aqui em Santos e vi óleo essencial sendo vendido, foi o dia que eu pensei comigo, pronto, agora perdeu-se completamente os limites. Não era essência, era óleo essencial, e eu não vou nem citar qual é a marca, tá? Nem vou citar aqui qual era a marca. Inclusive, vou evitar falar sobre marcas aqui, porque eu não tô fazendo publi pra ninguém. Embora teve uma pergunta aqui sobre indicação de marcas, tá? Mas a gente vai chegar lá. Mas a questão as pessoas precisam entender que óleo essencial é uma matéria-prima que é extraída da natureza e que é uma matéria-prima nobre e que é um recurso renovável, entre aspas. Por quê? A gente precisa começar a entender como é feito o manejo desses locais onde é cultivada as ervas, as flores, as árvores, das quais são extraídos os óleos essenciais. Para quem não sabe, todo o óleo essencial ele é extraído de algum lugar. Geralmente essa extração ela é feita através do processo de destilação. A maior parte, tá? Existem
algumas outras matérias que são extraídas de alguma outra forma. Mas a maioria é feita através da extração de destilação. E assim, é muita erva para 1 litro de óleo essencial. E é isso que as pessoas precisam entender, que geralmente um óleo essencial ele não é barato por conta do processo que é utilizado para se fazer e a quantidade de planta que é utilizada para se fazer. Então eu até andei dando uma relida nos meus livros, né? Fiz também algumas pesquisas para responder algumas perguntas e as pessoas precisam entender. A rosa, por exemplo, para você fazer um óleo essencial de rosa, é necessário 1.400, até anotei aqui, ó, 4 toneladas para se fazer 1 litro. 4 toneladas de pétalas de rosa. 4 toneladas. É muita coisa, gente. 4 toneladas de pétalas de rosas para você conseguir extrair 1 litro de óleo essencial. É muita coisa. Aí as pessoas não entendem por que o óleo essencial de rosa é tão caro. Agora começa a fazer sentido, né? E aí a gente vê a camomila, o gerânio e tantos outros óleos. Por que são tão caros? Por quê? Por conta do tamanho da produção que tem que ser feita, o tamanho da colheita para poder se extrair. Então, as pessoas precisam entender que essas ervas, essas flores, essas plantas, elas precisam de um manejo minimamente responsável para poder extrair. E aí? Veja, eu sou super a favor da popularização das terapias naturais. Não entendam que eu acho que tem que continuar elitizado, que não. Inclusive, eu sempre acreditei que a gente tem que caminhar para a popularização das terapias naturais, porque esse é o futuro. O futuro é a gente se prevenir, é a gente estar sempre numa medicina preventiva. E nada é melhor do que as terapias naturais para fazer essa ponte, de fazer a medicina preventiva. Então, a aromaterapia é uma... Viu? Exatamente. É muito irresponsável. Então, assim, a gente precisa lembrar que o manejo responsável dessas indústrias, dessas empresas que fabricam os óleos essenciais é extremamente necessário para o bom funcionamento. Porque senão, daqui a pouco, não vai ter mais. E outra... será que estão tendo cuidado para fazer uma produção orgânica? Será que todo mundo que tem uma certificação de óleo essencial orgânico realmente tem? É real? Será que isso é real? Nossa, Babi, você tá muito clima do fim do mundo. Não, gente, eu só tô pedindo para que a gente realmente faça essas reflexões sobre o tamanho da responsabilidade dessas empresas. Então, antes de comprar um óleo essencial, chequem a marca, chequem os feedbacks, mas muito mais do que tudo isso, mais do que checar a marca, checar o feedback das pessoas que já utilizam, por favorzinho, estudem. Eu quero que vocês entendam que a banalização dos óleos essenciais está se dando porque agora a informação ela está muito fácil. Então, todo mundo acha que sabe, todo mundo acha que tem autonomia para utilizar o óleo essencial sem a necessidade de um profissional aromaterapeuta. Que é outro grave problema. Que é outro grave problema inclusive de autonomia, porque nós estamos na era, né, aí entrando num outro aspecto, esse lance da era de aquário tá fazendo as pessoas entrarem num lance de autonomia, de que eu não preciso de nada, não preciso de ninguém, então eu mesmo posso fazer tudo. Não é bem assim, gente, a não ser que você estude muito, estude demais, você não tá gabaritado. E aí?
E o pior, muitas vezes a pessoa vai ler na internet uma informação que muitas vezes é inverídica e aí medica alguém. Filho, sobrinho, vó, vô, mãe. Medica outra pessoa. Ah, mas medicar óleo essencial é medicamento. As pessoas precisam entender que óleo essencial é uma forma de medicação. Porque todos os óleos essenciais, eles possuem moléculas químicas que quando caem no nosso, na nossa corrente sanguínea, eles disparam vários tipos de reação. A gente vai ter óleo antidepressivo, a gente vai ter para fadiga, a gente vai ter para um monte de coisa. E a minha intenção aqui hoje não é dar aula sobre as propriedades dos óleos essenciais, tá, gente? A minha intenção hoje aqui é falar sobre o problema da banalização. Então, a gente precisa entender que óleo essencial é uma forma, sim, de medicação. E é uma medicação que pode, sim, ter contraindicação. Pode ter. Então, é necessário que você tenha o mínimo de entendimento sobre o que você está fazendo para que ele realmente tenha uma resposta terapêutica no seu organismo e para que ele não te faça mal. Então, é de suma importância fazer essa reflexão e lembrar que não é chatice. Quando a gente fala que o pessoal agora acha que estudou uma semana, já sabe tudo. E é verdade, inclusive, uma outra pergunta que fizeram é quanto tempo leva para uma formação de aromaterapeuta? Isso depende. Tem lugares aí que fazem as formações de aromaterapia que inclusive leva anos, porque é feito em módulos. Ainda mais quando a gente fala de aromaterapia clínica. Mas a gente vê lugares que dão curso de semana, de fim de semana. E a pessoa sai de lá com um certificado de aromaterapeuta. Fez um curso de fim de semana e sai de lá com um diploma de aromaterapeuta. É aromaterapeuta? Essa pessoa é aromaterapeuta? Eu trago às vezes algumas verdades que podem ser um pouco dolorosas, mas verdades que precisam ser faladas e que precisam ser absorvidas e entendidas. A formação de um aromaterapeuta não está só nos livros, está na prática, no dia a dia, mas principalmente na maneira como ele leva a própria profissão no seu dia a dia. E aí a gente também tem que ter muito cuidado, porque o uso da aromaterapia, ela tem que ser feita com muita responsabilidade. Então, para vocês terem uma ideia, a aromaterapia foi a primeira terapia natural que eu comecei a estudar. Eu comecei a estudar aromaterapia, o primeiro curso de aromaterapia que eu fiz, desses bem básicos, foi em 2005. 2005. Foi o primeiro. De lá pra cá, eu já perdi as contas de quantos cursos de aromaterapia eu já fiz. Alguns um pouco mais longos, outros um pouco mais enxutos, alguns focados, por exemplo, aromaterapia para crianças, aromaterapia aplicada para mulheres, para uso na gestação, e por aí vai. Mas desde 2005 eu venho estudando aromaterapia e eu sou extremamente grata. A aromaterapia, eu costumo dizer que ela foi a terapia que deu início a tudo. Se não tivesse sido a aromaterapia, eu teria sido uma pessoa escrava de medicação e eu não teria descoberto a minha verdadeira vocação, que é trabalhar com terapias naturais. E também não nasceria Arte Verde. Então, a aromaterapia, ela é uma terapia
que a formação dela, não dá para mim chegar aqui para você e dizer assim, é obrigatório que a pessoa tenha estudado X tempo. Porque é muito mais do que estudar X tempo, é a qualidade desse estudo que vai fazer a pessoa ser um aromaterapeuta, realmente. Então, se eu tiver que dizer assim, eu indico X lugar para fazer um curso de aromaterapia, eu indico X pessoa que dá curso, sinceramente, só tem... Aliás, hoje na atual conjuntura, só tem uma pessoa que eu indico para dar curso de aromaterapia, que é a minha amiga Mariela, que se vocês quiserem, eu deixo aqui o arroba dela, porque eu não dou curso de aromaterapia, é muita coisa para mim, né? É coisa demais, então eu não me atrevo, e se alguém quiser, eu deixo aqui o arroba dela, inclusive é provável que ela dê cursos online mais adiante, se ela já não estiver fazendo. E então, assim, é a única pessoa que eu indico para dar curso de aromaterapia. Porque ela, inclusive, ela fez o curso de aromaterapia clínica. Então, quando a gente fala sobre formação de terapeuta, formação de aromaterapeuta, é uma coisa muito, muito delicada. Porque não existe um tempo que, você precisa estudar. Não, você precisa se dedicar. E é uma terapia que está mudando constantemente. Que o tempo inteiro você está precisando estudar para estar atualizado a respeito dos estudos clínicos. Inclusive, uma das perguntas que eu recebi de uma das pessoas aqui do nosso Instagram foi: é verdade, olha só, é verdade que o óleo essencial de lavanda pode perturbar os nossos hormônios? Justo óleo de lavanda, que é esse óleo tão, né, super, mega, ultra famoso, utilizado em tudo. É verdade? Eu fui pesquisar, fui fazer uma pesquisa, e aí eu descobri, olha só, que existe um estudo desde 2018 que realmente tanto o óleo de lavanda quanto o óleo de melaleuca, eles parecem que são disruptores endócrinos. Que isso, Babi? Então a gente não pode mais usar? Então, aí a pessoa que não leu, não estudou, vai realmente entrar nessa, né? Aí a gente entra naquilo que se chama o bioacumulativo, né? Ou o uso crônico dos óleos essenciais. É preciso que as pessoas se lembrem que algo só causa realmente esse nível de problema pela quantidade que se utilizou. E é por isso que é tão importante ter o acompanhamento de um aromaterapeuta. Outra coisa, hoje em dia, a maioria das marcas, entre aspas, né, das marcas de produtos naturais, cosméticos naturais, né, biocosméticos, utilizam óleos essenciais nas suas formulações. Eu espero que a maioria tenha estudado pelo menos a aromaterapia básica para estar fazendo a diluição da forma correta, para não causar mal a ninguém. Porque senão, pode acontecer. Pode acontecer da pessoa comprar um hidratante achando que vai ter uma experiência terapêutica e gostosa e acabar tendo outro tipo de experiência. Então, é muito importante que as pessoas saibam que utilizar óleos essenciais não é para cheirinho. Não, você não usa óleo essencial como se fosse um cheirinho para colocar na sua casa. Outra coisa, esse negócio de colocar em aromatizador de ambiente. Gente, não. Usa essência sintética. Não faz isso com óleo essencial, não. Porque não vai ter a função terapêutica. Não faz. Não faz isso. Não faça. Então, a gente precisa se lembrar que existe toxicidade nos óleos essenciais e, sim, pode acontecer. Porém, tem essa questão
do uso crônico. Então, quanto mais você utiliza um óleo essencial sem supervisão e numa quantidade que você não faz a mínima ideia se é a quantidade de segurança, pode acontecer dele realmente te fazer um malefício ao invés de um benefício. E aí? Complicado, né, gente? Vamos fazer essas reflexões, vamos levar essas reflexões, vamos conversar sobre isso com as pessoas próximas de nós, que a gente vê, que a gente sabe que não pode ver um óleo essencial sendo vendido de promoção, que sai comprando tudo, porque acha que óleo essencial é vida, inclusive bota até na água e bebe. Não vou nem falar sobre isso. Olha, não vou nem entrar nesse mérito. Nem vou entrar nesse mérito. Vou falar sobre algumas outras, mas não vou nem entrar nesse mérito. Porque o consumo de óleo essencial via oral é o exemplo da banalização dos óleos essenciais. As pessoas estão perdendo completamente o respeito por uma medicina nativa, natural, super, mega, ultra antiga, né? Nativa que eu falo da natureza, né? Uma medicina super séria, e as pessoas estão achando que, eu posso pingar aqui uma gota de óleo essencial de limão para melhorar o meu sistema imunológico, que não pega nada não. Ai, Babi, deixa de ser chata, deixa de ser doida. Imagina, eu comprei esse óleo essencial aqui, ele é orgânico. O que te garante? A certificação que tá lá na caixinha? Lembra aquilo que eu falei no começo da live? Quem garante que essa certificação é realmente de uma terra e de um cultivo orgânico? Quem garante? Aí a terceira eu já respondi, né? Quarta pergunta. Quais são as melhores marcas? Quais que você indica? Gente, eu não faço publi de marca, tá? Não faço. Porém, também seria irresponsável deixar vocês completamente assim no escuro quanto a marcas. Até mesmo porque a gente tem que lembrar que as pessoas vão comprar. Independentemente do que eu falo aqui, a pessoa que quiser comprar o óleo essencial, ela vai comprar. Algumas vão refletir um pouco mais, algumas vão pensar um pouco mais antes de comprar, mas quem quiser vai continuar fazendo do mesmo jeito, né? Então, as marcas que eu indico, que são as marcas, inclusive, que eu utilizo, que são as marcas que eu mais confio, são... Aí não é publi, tá, gente? Eu até gostaria que fosse. Eu amaria que fosse. Adoraria que eles estivessem pagando para me falar sobre isso. Mas não. No caso, é a Baisâmia e a Laszlo. São as duas marcas que, ao meu ver, né? O que eu acredito aí que são as melhores, mais confiáveis. Não são melhores por qualidade só. Não tem a ver só com qualidade, mas de confiança, por serem confiáveis. Pelo tempo que elas já estão no mercado, por todo o feedback que elas recebem, também pela seriedade com que eles desenvolvem estudos e tudo mais. Então eu confio, gosto mais do trabalho da Laszlo e da Baisâmia. Então, quem quiser, eles estão aqui no Instagram, você pode depois dar uma olhada, dar uma observada nos posts. Eles fazem muito conteúdo informativo. Então, assim, não é só uma marca que vende óleo essencial, eles também dão cursos, eles têm uma preocupação de ajudar a pessoa a entender a utilização dos óleos. Porém, lembrem-se, isso é pouco. Se você quer realmente fazer a utilização terapêutica dos óleos essenciais, curso de aromaterapeuta é algo que realmente é necessário, tá? Eu vou ser bem taxativa. A pessoa tem que estudar. E não é pouco. Volto a dizer. É uma terapia, assim como a maioria delas, que está mudando constantemente. Constantemente estão saindo novos estudos clínicos, estão saindo novidades,
sobre taxa de toxicidade, sobre efeitos colaterais, sobre doenças que abrange. Então, assim, se você quer ter um trabalho automatizado, nem vai por esse caminho, porque o estudo nunca tem fim, nunca acaba. O estudo nunca acaba quando a gente fala de terapias naturais. E aí, vocês percebam que eu tô sendo mais rápida hoje, né, pra sábado à noite, né, gente? Isso não foi uma pergunta, foi alguém que tava querendo tacar fogo no parquinho e eu senti, tá? Óleos essenciais importados e planos de carreira. Qual a sua opinião? Eu senti, tá? Que você queria botar fogo no parquinho. Só queria deixar isso aqui claro. Então, plano de carreira e óleo essencial, gente. Eu não vou falar das marcas aqui, mais uma vez, né? Não vou ficar aqui dando nenhum tipo de publicidade para nenhuma marca, porque não é essa a minha intenção. Seja ela positiva ou negativa, até porque, né, existe aquele ditado, fale bem, fale mal, fale de mim. Eu não faço mais isso, não perco tempo. A única coisa que eu quero que vocês reflitam, tá? A respeito dos óleos essenciais aí e os planos de carreira e o marketing multinível, né? Que algumas marcas de óleos essenciais que chegaram aqui no Brasil, a questão aí de 3, 4 anos, eu quero que vocês reflitam sobre aquela conversa do começo da live. O uso consciente dos recursos naturais. Teve uma época que eu fui a louca dos óleos essenciais, eu me sentindo irresponsável. Não, assim, mas que bom que você conseguiu se colocar nessa postura, né, Bia? De você entender que você deveria ter estudado mais, e que bom que deu tudo certo, que você não desenvolveu nenhum tipo de problema, que assim, você tá aqui hoje podendo ter inclusive essa reflexão. Que bom! E você não é a única, você é uma de milhares de pessoas que também já teve o seu momento de louca dos óleos essenciais. Com certeza, com certeza. E falando sobre essa questão do marketing multinível e das marcas importadas, a maneira como eles fazem parecer que você depende do óleo essencial. E sempre você vai depender do óleo essencial para alguma coisa. Eu não vou falar qual a marca, tá? Mas há 3 anos, 2018, quando eu voltei de Minas, eu fui procurada por uma dessas, não vou citar qual, mas eu fui procurada por uma pessoa que estava começando a fazer o marketing multinível aqui em Santos. E eles queriam me contratar como consultora, como aromaterapeuta consultora, para ajudar, olha só, isso foi a proposta de uma pessoa que vende para essa marca. Para mim ir, mas não era para mim ficar explicando a utilização dos óleos essenciais e quais as propriedades dos óleos essenciais. Não era isso que eles queriam. Eles queriam que eu fosse lá para ficar explicando como utilizar um óleo essencial. Então, por exemplo, hoje a gente vai falar desse óleo X. Esse óleo X é para isso. Na próxima semana, falar de outro óleo. Aí eu falei assim, tá, mas o que vocês querem com isso? As pessoas têm que sempre ficar comprando. Acabou um, a gente tem que vender outro, para a pessoa continuar usando outro óleo essencial. A gente sempre tem que... Foram essas as palavras que a pessoa utilizou para mim. A gente sempre tem que fazer a pessoa necessitar e comprar da gente. Estão querendo fazer com o óleo essencial a mesma política
das indústrias farmacêuticas. Ou seja, querem te manter escravo do óleo essencial da mesma maneira que você era dos remédios. É isso que essas marcas multiníveis querem fazer. Ou seja, você compra um óleo, acabou esse, mas você pode usar esse. Mas agora você pode usar aquele. Mas agora você pode usar esse outro. Isso é uso crônico. E eles não entendem que isso é bioacumulativo no organismo e que isso pode ter vários efeitos colaterais. Um dos óleos mais utilizados de maneira irresponsável pelas pessoas não é o óleo de lavanda, tá, gente? É o óleo de alecrim. O óleo de alecrim, ele é um óleo muito utilizado de forma irresponsável. E ele pode ter efeitos colaterais bem sérios. Então, é que nem essas cápsulas todas, chá. Sim, ó, palmas, Bia. Exato. Veja, é um outro tema que mais adiante eu quero falar, mas lá no meu Instagram de terapias, sobre a fitoterapia. As pessoas precisam entender que chá também é remédio. Chá também é remédio. Erva é remédio. Então, existe toxicidade em tudo na natureza. A diferença entre o remédio e o veneno é a quantidade que a gente toma. É a quantidade. Então, e no caso do óleo de alecrim, existem algumas coisas, alguns elementos genéticos que podem ocasionar efeitos ruins numa má utilização. E aí? Como é que faz? Então, a questão das marcas multiníveis, né, de marketing multinível, que quer vender, independentemente da pessoa precisar do óleo essencial, tudo isso é muito bonito, mas não é nada saudável. E me entristece ver pessoas que que têm projeção na mídia, atrizes, principalmente atrizes e blogueiras, fazendo um baita desserviço nesse quesito. Não fez um curso básico de aromaterapia, mas tá aí divulgando a marca, embaixadora da marca. Isso aí. É uma pena só que quando a pessoa passar mal, ficar doente, não vai processar uma pessoa dessa, né? Porque eu bem processaria. Bem processaria. Então, as marcas importadas, não é que elas sejam ruins, tá, gente? Eu tô falando da qualidade da marca, não. Não tô falando da qualidade da marca, tá? Não estou falando, não confundam, não estou falando da qualidade do produto. Eu estou falando da maneira como eles fazem o marketing de venda. Que não é nem um pouco nem humanizado e nem inteligente. E inteligente, quando eu digo, é inteligente no sentido de autorresponsabilidade. Eles não têm autorresponsabilidade. Eles querem jogar responsabilidade em cima de você. Então, vamos nós termos autorresponsabilidade e não comprarmos. Não comprarmos dessas pessoas. Você quer comprar da marca? Você quer de alguma forma prestigiar essa marca? Você acha que ela é uma marca com consciência ambiental? Gosta da proposta da marca? Compra direto da marca. Compra no site direto da marca. Não compra dos vendedores, não. Nossa, Babi. Não compra. Compra. Porque eu acho que só assim, só a gente boicotando para acabarem com esse marketing multinível que as pessoas estão fazendo. Gente, tudo é comércio, infelizmente. Tudo é comércio. Mas existe a maneira humana, responsável
e consciente de se fazer comércio. E na minha opinião, eles não praticam. Minha opinião, não praticam. Então, essa live, o intuito dela é fazer exatamente essas reflexões e pedir para vocês encarecidamente se informem. E não precisam só acreditar na minha palavra, não. Vocês podem, olha, eu vou deixar aqui a dica do documentário no Netflix, A Indústria da Cura. A Indústria da Cura no Netflix é o primeiro episódio, se eu não estou enganada, é sobre aromaterapia, inclusive, tá? O primeiro episódio lá vai falar sobre aromaterapia e vai citar, inclusive, o marketing multinível. E aí vocês vão entender melhor a gravidade da situação, principalmente nos Estados Unidos. Vamos tomar cuidado com a ingestão oral de óleos essenciais. Vamos tomar muito cuidado com pessoas que se dizem aromaterapeuta e nunca fizeram uma formação de verdade, ou que leram 2, 3 artigos aí na internet e acham, né, que já são aromaterapeutas. Fez um curso de fim de semana e já se acha aromaterapeuta. Ser aromaterapeuta, ser um terapeuta integrativo é uma profissão de muita responsabilidade, porque você está lidando com a vida das pessoas, você está lidando com a qualidade de vida das pessoas. Tudo que você fala, tudo que você faz impacta na saúde da pessoa. E o que é saúde? É ausência da doença? Para mim, não. Para mim, é qualidade de vida. É ter qualidade de vida. Saúde, para mim, é ter qualidade de vida. E aí, qualidade de vida, onde você utiliza o óleo essencial de maneira inadequada, achando que está fazendo um benefício, e aí você acaba tendo uma intoxicação? Não, né, gente? Então, eu espero que vocês, ao ouvirem e verem essa live, vocês possam aí fazer as suas reflexões, evitarem utilizar óleos essenciais de maneira automatizada, sem o mínimo de entendimento. Procurem marcas que tenham certificação, qual o feedback da marca. Procurem ler a respeito dos efeitos colaterais dos óleos essenciais antes de sair usando. Façam uma autoinvestigação antes de utilizar um óleo essencial. Porque eu gosto sempre de dizer que eu fui a minha primeira interagente. Porque dentro da terapia holística, das terapias naturais, a gente não trata as pessoas como paciente. Não é indicado, né? Eu já falei aqui isso numa outra live. A gente chama os nossos pacientes de interagente. Eu fui a minha primeira interagente. Foi em mim. Fiz os cursos e comecei a aplicar primeiro em mim. Eu fui a minha primeira interagente. Depois, as pessoas mais próximas de mim, meu marido. Demorei muito para utilizar na minha filha, porque na época ela era muito bebê. Ela tinha um ano e pouco. Então, até eu criar confiança para usar, eu demorei. Depois eu comecei a utilizar em alguns amigos que pediam de forma totalmente gratuita, em esquema mesmo de aprendizado. Até chegar ao ponto de eu começar realmente a fazer os óleos corporais, as sinergias. Isso só em 2010, 12, os primeiros produtos.
de 2005 até 2010. Foram 5 anos de estudo, caminhada. Nossa, Babi, então você tá dizendo que tem que esperar 5 anos. Não, eu tô dizendo que foi a minha experiência, gente. Tô dizendo que tem que ser. Tô falando que foi a minha experiência, tá? Foi a minha jornada, foi a minha caminhada. E cada um caminha com seus pés a sua caminhada, a sua jornada. Tô falando da minha, de como foi. Mas que é de bom tom estudar. É de bom tom buscar informação. É de bom tom, primeiro, usa em você. Porque se você fizer mal, você faz mal a você mesmo. Autorresponsabilidade. Eu acho. Que vocês possam pegar essas informações, essas reflexões e entenderem que a aromaterapia é uma das terapias assim mais maravilhosas naturais que existem. Mas ela tem contraindicação, sim. Ela tem indicação terapêutica restrita, sim. E ela precisa ser algo levado a sério. E eu realmente espero que exista, que chegue logo o dia que a gente tenha um pouco, minimamente, uma regulamentação sobre isso. Não é à toa que agora a gente vai ter, inclusive eu faço parte da primeira turma que está se formando daqui a pouco como terapeuta complementar integrativo com graduação, que a gente vai ter registro, porque até então não existe registro, é uma profissão que não tem registro. Isso é grave, a gente precisa, é necessário, a gente precisa de uma regulamentação. A Anvisa regulamenta a entrada dos óleos essenciais, a fabricação dos óleos essenciais, ela regulamenta. Mas a pessoa, qualquer um compra em qualquer lugar. Qualquer farmácia de produtos naturais aqui em Santos vende óleo essencial. Qualquer uma. E óleo essencial sendo vendido tipo a R$15, R$20. E aí? Ah, mas esse óleo assim baratinho, Babi, nem é óleo essencial, não. É sim. Às vezes de má qualidade. Às vezes até foi diluído, a gente não sabe. A não ser que seja de uma marca registrada e tudo mais. Mas a situação é séria. É sério. Então vamos levar essas reflexões para as nossas rodas de conversa com os nossos amigos, com as doidas e doidos dos óleos essenciais que a gente conhece, das pessoas que acham que é um cheirinho, que não faz mal, que tá tudo bem botar uma gotinha no chá, que não vai fazer mal. Indiquem assistir essa live. Indiquem. Eu realmente espero estar fazendo um trabalho informativo de atenção mesmo para as pessoas. É urgente que a gente possa levar a sério essa profissão, porque é uma profissão. Ser terapeuta é uma profissão. Ser aromaterapeuta, inclusive a aromaterapia vai fazer parte da minha formação profissional, assim como faz parte da formação profissional de outros profissionais de outras áreas. É necessário que a gente leve a sério, que a gente entenda que é preciso tomar cuidado. Utilizem com inteligência e com respeito essa medicina, tá bom? No mais, minha gente, uma boa noite a todos. Eu espero que vocês tenham um excelente fim de semana. Durante a semana eu devo aparecer por aqui outra vez para falar sobre as novidades da Arte Verde que estão por vir, incluindo a promoção do Dia das Mães, que está para chegar. Tudo bem que Dia das Mães é todo dia, né, minha gente?
data comercial, né? Mas a gente precisa dessas datas comerciais para movimentar o comércio, né? Foi só para isso que elas existem, né, minha gente? Então vamos, obrigada, meu bem. Um beijo para você, muita saudade. Vamos nos ver aí pela próxima semana. Vai rolar sorteio lá no Close Friends. Se você ainda não faz parte do Close Friends, mas fez compras acima de R$100 nos últimos 6 meses, entre em contato comigo para eu te adicionar no Close Friends. E fique esperto, que um dia dessa semana eu vou entrar lá para fazer alguns avisos no Close Friends. Minha gente, muito obrigada pela atenção de quem pôde entrar, conversar. Agradeço muito sempre a disponibilidade de quem aparece nas lives, nem que seja para dar um oi, para ficar aqui, olhar, dar um toque, fazer uma presença aí, trocar. Infelizmente o engajamento do Instagram muitas vezes boicota a gente, mas a gente segue aí tentando fazer sempre o nosso melhor. Um beijo a todos e a gente se vê logo mais. Tchau, tchau.